Fala pessoal, muito boa noite. Fala pessoal, muito boa noite. Isaac tá entrando, Bianca, boa noite. Sejam muito bem-vindos aqui à live da Ensina Banco. O pessoal tá entrando, Carol já entrou, nossa protagonista de hoje. Muito boa noite, pessoal. Para quem está chegando aí, hoje nós vamos fazer uma live aqui na Ensina Banco sobre como tem sido, né, a carreira dos alunos que têm ingressado no nosso curso de mentoria. Participem conosco, será aqui um tempo muito valioso. Cadê a Carol? Deixa eu falar com essa galera aqui. Pessoal, até aproveitando o ensejo, vamos tirar aqui um tempo de qualidade para a gente também, né? Quem tiver alguma pergunta, quiser alguma dica, quiser alguma ajuda, tanto eu quanto a Carol, que é uma aluna da Ensina Banco que tem se destacado demais, a gente vai estar aqui para poder ajudá-los, conta aqui as estratégias para o mês, tá joia? Deixa eu só... Quando vocês estão entrando aí, deixa eu só fazer aqui o aceite da Carol também, peraí. Deixa eu autorizar a Carol a entrar aqui. Olha ela aí, Carol, Boa noite, muito boa noite, tudo bom? tudo bom, Paulo? Olha, Tudo bom, pessoal? tudo bom, beleza, boa noite. Não posso fazer isso, mas vou fazer, que aqui não tem favoritismo. Posso trazer aqui que você foi uma da turma na Ensina Banco e Ah, muita energia, muita dedicação, muita força de vontade, resiliência. Por isso que hoje também eu te chamei, né, diante da sua entrega, de toda a sua dedicação, para que você compartilhasse conosco como é que tem sido para você esse momento aqui de aprendizado, esse momento que você também utiliza para poder criar um bom networking, criar aqui formas de você crescer profissionalmente, tá? E hoje a estrela da noite é você. Seja muito bem-vindo, tá? Queria te dar aqui a oportunidade. Primeiro, eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho quem que é a Carol, o que a Carol planeja para o futuro e como que o conhecimento traz para você oportunidades ali de crescimento na instituição financeira. Fique à vontade aí, seja muito bem-vinda, a gente quer te conhecer um pouco mais. obrigada, Paulo. Primeiro, quero te agradecer pela oportunidade. Eu acho que esses momentos assim de troca, principalmente uma live da Banco, que é uma escola referência aí no mercado brasileiro, né, nesse nosso cenário brasileiro aí dos bancários, é uma grande oportunidade que eu tenho. E eu fico muito feliz e muito grata mesmo por ter essa oportunidade, pelo teu convite. Confesso que dá aquele frio na barriga, a gente fica nervosa, mas a gente vai com medo mesmo, né? E um pouco sobre mim, né? Eu sou a Carolina, sou uma mulher de 30 anos, esposa da Jéssica, mãe do Enzo, e hoje sou bancária, mas também já fui maquiadora, sou maquiadora ainda nos tempos livres. Então, assim, um pouco sobre mim, minha história começou lá atrás. Eu já tinha o interesse, a vontade de trabalhar, né, no mercado financeiro, porém eu tive que deixar um pouco dessa minha trajetória, porque fui mãe muito jovem. Então, eu segui mais pelas minhas habilidades, que foi a maquiagem. Acabei, né, eu sou aqui do Paraná, e acabei me mudando para o Rio de Janeiro, que é da onde você está falando agora, né, Paulo? Então, eu já tive a oportunidade de conhecer aí essa cidade maravilhosa, morei aí por 6 anos, trabalhei na Rede Globo, que também é uma grande empresa, né? E na pandemia, minha vida deu uma reviravolta, acabei voltando para o Paraná, e aí comecei a estudar, fiz minha faculdade de marketing, depois fiz 2 pós-graduações focadas em relacionamento com cliente. Eu sou extremamente apaixonada por relacionamento com cliente, então eu acho que isso me traz uma facilidade aí no meu atendimento, no entendimento, em compreender o que o meu cliente deseja, o que ele quer, como que eu posso botar ele no centro do negócio, né? Porque o Itaú, né, que é a empresa que eu trabalho hoje, eu sou agente de negócios do Itaú, é uma grande Por empresa pouco e é um... tempo, hein? Hã? Por pouco tempo. Por pouco tempo, se Deus quiser, e Ele quer.
Então, assim, e eu fiz a minha parte, né? Mas tô fazendo. É. Então, assim, eu acho que essa minha paixão por relacionamento com o cliente, ela vem desde sempre. Então, eu resolvi me especializar nisso. E aí, num segundo momento, eu resolvi que eu ia começar a fazer uma segunda graduação, que foi administração. E quando eu comecei a estudar administração, eu percebi que eu tinha que voltar para aquele desejo que eu tinha desde antes, que era trabalhar no mercado financeiro. Então, comecei a me preparar para fazer a certificação, né? Fiz logo a CPA 20, graças a Deus deu tudo certo. Na minha primeira tentativa fui aprovada. E aí foi quando eu resolvi, né, colocar o meu currículo no mercado e, graças a Deus, também fui bem acolhida e tive uma grande oportunidade aí de entrar na maior instituição financeira da América Latina, que é o Itaú. E estou muito agradecida por isso. Está sendo assim a oportunidade da minha vida. Confesso que quando eu entrei, falei, meu Deus, é algo assim que a gente nem imagina, né? A proporção e só vivendo ali o dia a dia mesmo para a gente entender um pouco mais sobre o negócio, né? Porque é uma empresa e a gente tem que olhar, enxergar como um negócio e como que a gente vai fazer aquele negócio dar certo. Então, logo que eu fui, né, tive a minha resposta positiva que eu iria entrar como agente de negócio, foi onde eu comecei a procurar uma escola para eu me aperfeiçoar em abordagem e eu encontrei a Ensina Banco e foi assim muito mais do que eu procurava. A Ensina Banco ela foi para mim um divisor de águas na minha vida. Perfeito. Que trajetória linda, uma trajetória incrível. Eu já conhecia, mas eu queria que todos conhecessem também para que pudessem se inspirar em você. E, Carol, você é inspiração para mim, para os alunos da Ensina Banco e para as pessoas aqui que estão vendo ao vivo e que verão a live depois que ela estiver gravada também. E quando você traz sobre sonhos, é nítido o brilho que você tem nos seus olhos, né? E o quanto que nós nos dedicamos, como que nós batalhamos para poder chegar em um determinado lugar. E muitas das vezes, depois que conquistamos algo, nós ficamos estagnados, está tudo bem. E eu nunca vi esse posicionamento em você. Você sempre quer mais e mais e mais. E eu trago com propriedade porque o banco hoje, não só o Itaú, mas qualquer instituição financeira anseia pelos profissionais do futuro. E você é essa profissional. E eu quero que você continue sendo inspiração para as demais pessoas com quem você tem a oportunidade de compartilhar conhecimento, tá? E me conta um pouco. Hoje, você acha que existe uma Carol pré-Ensinabanco e uma Carol pós-Ensinabanco? Como é que você se avalia em relação às suas habilidades comerciais, aos seus aprendizados, ao seu posicionamento? Como é que você gera conexão com o cliente? Nossa, essa pergunta é a pergunta que eu mais queria responder aqui nessa live hoje, porque assim, a Carol, antes da Ensina Banco, era uma Carol sonhadora, mas uma Carol que não sabia muito qual o caminho que ela deveria seguir para fazer com que aquilo desse certo, que o meu sonho fosse realizado. É óbvio que, como você já trouxe anteriormente, eu não sou uma pessoa conformada, então eu sempre estou ali querendo um pouco mais longe, eu alcanço um objetivo, eu quero um pouco mais, eu quero um pouco mais. E eu sei que sempre tem como a gente extrair, né? E a busca pelo conhecimento é algo assim que. O conhecimento é algo que ninguém tira da gente. Então, assim, nunca vou me cansar de estudar, de procurar conhecimento. Eu já falei que eu nunca vou largar Ensina Banco, que sempre eu vou extrair um pouco mais de alguém ali, de um mentor, de uma aula. Eu sou viciada em vocês. Assim, todos os dias eu tô retornando nas aulas, eu tô buscando mais conhecimento. Às vezes eu assisto a mesma aula 3, 4 vezes, porque uma vez que eu assisto, eu não presto atenção numa coisa e depois eu falo, parece que eu não tinha escutado isso, mas olha, vou usar essa abordagem. Então, fora o networking que a gente tem dentro da escola, né? Então, assim, a Carol, antes da Ensina Banco, era uma Carol, como que eu posso dizer? Despreparada. E hoje, com a Ensina Banco, eu criei confiança, posicionamento, segurança. Eu passei a não só confiar em mim, mas também no produto que tem na prateleira, né, do Itaú. Então, assim, eu acho que
o básico é a gente ter confiança naquilo que a gente está passando para o nosso cliente. E com a Ensina Banco eu aprendi a ter essa segurança e essa confiança naquilo que eu vou ali estar passando para o meu cliente, porque eu sei que cada produto tem, cada cliente tem uma necessidade, cada produto foi criado para um cliente específico. Então, assim, você estudando, você buscando conhecimento daquilo que você está vendendo para o cliente, você tem propriedade por ele. Quando você fala, você transmite uma autoridade e o cliente ele já fala assim, nossa, mas eu não via com esses olhos. E aí ele começa a se interessar. Então ele tem horas que eu olho para o meu cliente e ele está assim olhando para mim. Aí eu falo, olha como ele se conectou e como ele está prestando atenção no que eu estou falando sobre o produto e passa a fazer sentido uma coisa que não fazia menor sentido para ele em um momento anterior, talvez numa abordagem não tão interessante. Aquele produto passa a fazer sentido para o cliente. Então, assim, a Ensina Banco me deixou muito segura do que eu faço e muito segura do que eu quero e de onde eu quero chegar. E assim, eu tô assim na pontinha do meu iceberg. Falta muito ainda para eu alcançar onde eu quero. E falando sobre segurança, Carol, talvez seja uma das virtudes mais valiosas de um profissional. Por quê? Quando eu me sinto seguro para me posicionar numa negociação, a venda já está feita. Porque um vendedor tem que ter gatilhos emocionais. E quando eu me posiciono com propriedade para poder recomendar para você um planejamento financeiro, para você aumentar o seu patrimônio de forma parcelada e sem pagar juros, o cliente ele aceita a minha recomendação. Por quê? Não é só o consórcio que eu estou vendendo. Não, eu me posiciono como profissional, eu trago para o cliente visão de cenário econômico, Selic a 14,75, projeção da Selic para 2025 a 12, 2026 a 12,5 e automaticamente ele vem em mim confiança. Isso me traz ali muito mais poder de persuasão para poder mostrar para o cliente que aquele produto é importante para ele. Quando eu até trago ali uma comparação, né, entre a Carol pré-Ensina Banco e a Carol pós-Ensina Banco, eu trago muito uma alusão aqui também sobre um lenhador. Nós somos verdadeiros lenhadores e nós temos nossos desafios de cortar diariamente uma quantidade X de árvores, tá? É o meu desafio. E aí depende de mim se eu vou cortar mais árvores no mesmo tempo que outro colaborador. Paulo, como assim? Eu preciso afiar o machado, a minha ferramenta. Se eu vou cortar, se o meu desafio hoje é cortar 30 árvores para poder criar a lenha, e eu estou com o meu machado afiado, eu vou cortar as 30 árvores em 2 horas, uma suposição. Mas se o meu machado não estiver afiado, eu não vou conseguir cortar as 30 árvores, vou cortar talvez 10 com muita dificuldade, porque a minha principal ferramenta de trabalho não está afiada. E na vida do bancário hoje, qual que é a nossa principal ferramenta de trabalho? A nossa mente, a nossa propriedade para falar, os gatilhos emocionais, o contorno de objeção, o poder de persuasão e tudo isso nós conseguimos transmitir aqui no curso. Quando você fez aí a sua comparação sobre a Carol pré e a Carol pós Ensina Banco, eu na hora lembrei dessa história do lenhador e eu quis trazer aqui para vocês. Só tem uma forma de ter sucesso na negociação, é o conhecimento. O conhecimento traz a propriedade traz a segurança traz o poder de persuasão. O poder de persuasão traz os gatilhos emocionais. Por quê? A venda é o somatório de pequenos esforços. Nunca vai existir, nunca nesse mundo, falo com propriedade, porque eu tenho 18 anos de mercado financeiro, 18, 19? Não, peraí. 20, calma. Eu fiz 11 anos na Caixa Econômica Federal e 9 anos agora eu vou fazer dia 6 de junho aqui no Banco Itaú. E eu tenho propriedade para falar porque eu tenho vivência. Nunca irá existir nesse planeta Terra uma receita de, por exemplo, Carol, você vai falar exatamente dessa forma que você vai vender. Não sei por quê. O cliente ele vai te dar uma objeção. O cliente ele não vai criar uma conexão na oferta que você vai fazer. E automaticamente, o que é a venda? A venda é o somatório de pequenos esforços. E tudo isso você vai aprender perfil comportamental para que, de fato, você tenha ali uma venda com assertividade, tá? E, Carol, me conta um pouquinho. Qual foi seu maior aprendizado na Ensina Banco? O que você consegue trazer para a gente? Poxa, isso foi o que fez a diferença aqui na minha vida. Eu acho que o posicionamento
o posicionamento, a gestão do tempo, a estratégia, o comportamento, o perfil comportamental dos nossos clientes, o nosso também, o nosso perfil comportamental. Eu acredito que sejam assim, os maiores aprendizados que eu tive na escola, fora, né? Porque assim, igual eu falei, a abordagem foi o que eu fui procurar. O resto foi os potes de ouros que eu fui encontrando pelo caminho. Porque assim, é muito pote de ouro, realmente, gente. Quando é dito, é real. E eu sou, assim, a maior marqueteira publicitária dessa escola, porque eu chego e eu falo não só dos produtos e tudo do Itaú, mas eu falo de vocês com um brilho nos olhos, assim, porque foi transformador mesmo. E, assim, o que mais assim, eu posso falar é que eu entendi que o conhecimento técnico, ele pode abrir as nossas portas. Porém, o desenvolvimento e autoconhecimento pessoal é que faz que as nossas portas continuem abertas, né? Então, assim, eu acho que isso é algo que vale, assim, todo mundo pensar muito, porque às vezes a gente procura aí entrar, igual você falou no começo da live, sobre a gente quer uma oportunidade, a gente consegue, a gente chega e a gente fica estagnado. A gente fica conformado e talvez tá tudo bem. Tem pessoas que vão ficar confortáveis no lugar onde está, mas eu acho que todos nós temos potenciais de alcançar lugares que a gente nem imagina. E a Ensina Banco, ela mostra isso diariamente para mim, assim, com cada pessoa que eu tenho uma troca, seja professor, seja aluno, porque a gente tem muita troca com pessoas também que estão no mercado. Caiu aqui a Carol, deixa eu ver se ela já retorna. Até aproveitando enquanto a Carol aqui ela retorna, Carol, manda um convite novamente aí. A Carol trouxe um pouquinho nessa última fala dela sobre perfil comportamental. O quanto que eu aprendi a vender muito mais depois que eu soube utilizar e potencializar ali as minhas habilidades comerciais com perfil comportamental. Muitas das vezes nós vamos vender para o cliente, e eu vou ligar aqui agora para a Stephanie, que está aqui mandando, poxa, caiu, já já ela volta. Vou ligar para a Stephanie e eu vou fazer a oferta para ela da mesma forma que eu vou fazer aqui para o Diego? De jeito nenhum. A Stephanie tem um perfil comportamental, deixa a Carol voltar aqui. A Stephanie tem um perfil comportamental e o Diego tem outro perfil comportamental. Então a minha oferta precisa ser personalizada. Eu preciso contextualizar ali a minha negociação de acordo com o perfil comportamental do cliente. Estava falando aqui, Carol, você trouxe sobre perfil comportamental e como que as nossas ofertas são potencializadas quando a gente entende isso. Por exemplo, tem cliente que ele tem um perfil ali mais analítico. Adianta eu falar para ele, Carol, essa proposta é para hoje. Você precisa validar a proposta agora. Ele não vai aceitar. Sabe por quê? Ele tem que ir para casa, ele tem que planilhar, ele tem que pensar. E aí é o momento que eu perco o cliente. O que eu preciso fazer? Carol, é um cliente analítico? Sim. Eu quero mesmo que você vá para casa e que você reflita, porque eu tenho certeza, gatilhos emocionais, que amanhã, depois que você pensar, você vai reconhecer a importância desse planejamento financeiro para a realização dos seus sonhos e projetos pessoais e você vai me retornar para a gente poder dar andamento para você. Eu já vou até enviar para você aqui a remota, não precisa validar agora, mas já vou deixar no seu aplicativo porque tenho certeza que quando você sentar, ver as oportunidades, ver as vantagens, você vai aceitar e nem precisa me retornar amanhã. Talvez hoje à noite mesmo você já consiga validar ali pelo seu aplicativo, tá joia? Olha só o meu posicionamento. De jeito nenhum que eu vou falar. Não, você precisa fazer agora. Se não for agora, essa proposta não consigo segurar por muito tempo. O cliente se sente pressionado, o perfil comportamental dele é analítico e ele não contrata com você nesse momento. Cada cliente vai ofertar de uma forma, tá? Carol, compartilha com a gente uma técnica que você tem utilizado, que tem dado certo. Agora é a hora que o pessoal mais espera. Que tem dado certo para você? Por quê? Já trago esse posicionamento. Eu sou mentor de carreira, hoje já sou gerente geral aqui no Banco Itaú, então às vezes eu até falo, né? Pessoal, tenho feito isso, pessoal. Não, mas você fala muito bem. Não, mas você já é mentor de carreira tal. Então por isso que eu trouxe aqui a Carol, porque ela é aluna também. Pouco tempo de banco, né, Carol? E tem tido já um resultado tão glorioso, tão extraordinário, e eu precisava trazer você aqui para que as pessoas te conhecessem. Eu tenho
apenas 5 meses de banco. E eu vim do mercado. Então, assim, o resultado que eu tô tendo é muito aí, mérito meu e da Ensina Banco também, porque eu vou falar. É assim, transformador mesmo. Então, assim, uma técnica que eu gosto muito de usar, né, dentro da escola, a gente tem ali um conteúdo muito extenso, uma prateleira, né, muito extensa, assim, tem tudo divididinho ali dentro da plataforma, desde o seguro, capitalização, crédito, renegociação, gestão de tempo, perfil comportamental, tudo isso eles trazem, assim, muito mitigado, assim, para você aprender perfeitamente ali tudo que você precisa para se tornar aí um bancário referência mesmo. E é dentro das abordagens que eu aprendi, assim, que eu uso assim no meu dia a dia e funciona muito. Um exemplo, a dona Maria chega na agência e ela tá procurando ali uma linha de crédito e infelizmente ela não tem nenhum pré-aprovado, porque acontece muito no nosso dia a dia, né? Eu trabalho numa agência e o meu público é um público mais baixa renda, aposentado do INSS, um salário mínimo, e às vezes eles procuram por linha de crédito e não tem nenhum pré-aprovado. E aí o que eu costumo usar, que eu aprendi dentro da escola, né? Quando a gente vai ofertar aí uma capitalização. Né? A capitalização a gente pode ofertar aí dentro dessa. É uma oportunidade quando a pessoa não tem uma linha de crédito. Então eu falo assim para o meu cliente: olha, dona Maria, hoje a senhora aqui não está tendo esse pré-aprovado, mas eu tenho aqui uma sugestão para dar para a senhora. Para o banco entender que a senhora tem capacidade de estar pagando aí a parcela de um crédito, né, de um consignado, hoje o que a gente vai fazer aqui para a senhora? A gente vai começar a guardar para a senhora R$ 2 por dia aí para a senhora, e agora o banco vai começar a entender que a senhora tem capacidade para pagar aí uma parcela de um crédito. Então, dessa forma, a senhora vai conquistar aí um relacionamento com o banco, que o banco vai analisar o perfil da senhora e vai entender que a senhora aí tem capacidade de ter essa linha de crédito daqui a alguns meses. É batata. A dona Maria fecha porque ela pensa assim, nossa, é verdade, eu preciso mostrar para o banco que eu tenho capacidade aí de fazer o pagamento aí da minha parcela do meu crédito, quando ele me disponibilizar. Então, assim, essa é uma das coisas que eu uso diariamente. Eu acho que é um fechamento aí que a pessoa fica assim, refletindo e fecha na hora, porque comigo funciona super bem. Outra coisa, proteção de vida. Eu acho que quando a gente explica, primeiro, os benefícios, usando gatilhos mentais, porque assim, como que eu costumo vender, né, a proteção de vida para os meus clientes? Primeiro eu faço uma cena. Eu falo assim, nossa, estava vendo aqui, o senhor, seu João, o senhor não está aqui com a proteção ativa para o senhor, é um direito que o senhor tem. É um direito que o senhor tem aqui, ó. Por exemplo, se é um aposentado do INSS, eu falo assim, o INSS disponibiliza para o senhor esse direito aqui. Aí eu falo os benefícios do produto primeiro, e no final eu falo, ó, e, inclusive, essa semana a gente está com uma campanha aqui e está saindo por R$ 1,66 por dia para o senhor deixar ativo. O senhor não pode perder. Semana que vem esse valor já vai aumentar e a gente tem que ativar para o senhor agora. Batata também. O cliente fecha a proteção de vida. Primeiro porque ele entende os benefícios ali, né? Que ele pode utilizar, inclusive em vida, com as assistências, enfim. E o outro fator também que a gente usa o gatilho da escassez, da urgência, né, da exclusividade, porque muitas vezes eu também falo assim, nossa, acabei de fazer essa mesma proteção para outro cliente aqui, só que para ele estava R$ 80, o senhor acredita? O senhor não pode deixar de fechar, porque para o senhor está aqui R$ 49,90. Não, seu João, o senhor não pode ir embora daqui sem fechar. Então, assim, a gente cria uma segurança e também algumas táticas, né, algumas estratégias que a gente fala com o cliente, a gente vê que funciona, a gente passa a usar e fica muito bom, e dá muito certo, Paulo. É a venda que nem parece venda, né? Venda que nem parece venda e a técnica do camaleão eu uso bastante também. Essa é o que te ensinei, hein? Essa você que ensina, né, Paulo? Sim. Paulo aí foi E até meu mentor. quando você traz, quando você trouxe aí, né, a questão da exclusividade. Olha, você que é do INSS, olha só as palavras, olha o posicionamento, tá, pessoal? Você tem direito a essa blindagem de capital. Você tem direito a um planejamento de risco. Imagina hoje, onde você já está aposentado aqui, curtindo sua família, curtindo aqui o seu descanso merecido, e você vem a ser diagnosticado com algum tipo de doença grave. Sabia que aqui a sua conta ela te dá direito a um planejamento de risco para que você passe por esse momento com mais tranquilidade, com mais facilidade?
pontos importantes. Você trouxe aí, o bancário precisa ser ator. Olha, seguro, cartão protegido. Nunca mencione esse nome. Mencione, por exemplo, dispositivo de segurança. Carol, você já tem o e-token cadastrado no seu celular para poder fazer pagamento das contas? Transferência, está tudo certinho, está atualizado. Deixa eu dar uma olhada para você. Olha, realmente está atualizado. Só fiquei preocupado com uma questão aqui. Você não tem o dispositivo de segurança cadastrado no seu aplicativo. Se acontecer alguma coisa, como por exemplo, te obrigarem a fazer saques na sua conta, te obrigarem a fazer transferências, fizerem compras com o seu cartão, roubarem seu celular, óculos, relógio, ou você saiu aqui da agência, acabou de sacar seu pagamento e levaram todo o seu dinheiro. Se você não tiver com esse dispositivo, o banco não te dá cobertura. Eu vou deixar cadastrado para você, até porque, Carol, são 33 centavos por dia, sai menos de R$ 10 por mês, e eu não deixo nenhum cliente meu ficar sem, porque se acontecer alguma coisa e você não tiver o dispositivo, o banco não traz a cobertura. Faz sentido para você? Lógico, quando eu falo, eu não vou deixar você sair daqui sem, eu não estou obrigando o cliente a fazer. Estou me posicionando e no final pergunto: faz sentido para você? Você vê relevância em ter também o dispositivo de segurança, porque a sua conta está vulnerável. Se acontecer alguma coisa, o banco não consegue te trazer a cobertura. Tudo isso é o quê? São técnicas, são palavras que nós falamos com o cliente que gera ali o poder de conexão. Carol, você tem algum case para poder contar, algo ali? Paulo, eu fiz isso e deu certo. Alguma coisa que você possa compartilhar conosco? Olha, Paulo, fora essas abordagens que são assim, são fechamento mesmo, assim, que não tem como, é como vocês dizem, né? Copiou, colou, vendeu. Assim, é desta forma. Claro, personalizando para cada cliente e também, assim, ouvindo o que o cliente está te falando realmente, né? Porque só antes de eu falar sobre o case de sucesso, ontem mesmo aconteceu uma situação comigo que o cliente chegou e ele foi só para imprimir o informe de rendimentos dele pro imposto de renda. E eu comecei a conversar com ele e descobri que ele perdeu a filha faz pouquíssimo tempo. E aí eu perguntei, aproveitei a oportunidade, né? Claro, meus sentimentos e tudo, mas aproveitei a oportunidade e perguntei: nossa, e a sua filha, ela tinha proteção? Como que foi e tal? Ele falou assim: olha, ela tinha. Falei assim: nossa, que bom, né? Então deu tudo certo, vocês conseguiram aí passar por esse momento de tanta dor, esse luto, mas tinha ali um suporte para vocês. Ele tinha, Carol, não sei o quê. Aí eu olhei, eu já tinha visto que ele não tinha proteção de vida. Ele não tinha, a filha tinha, ele não tinha. E aí eu disse para ele assim, falei assim, viu? Deixa eu dar uma olhada aqui, como é que tá a proteção do senhor, se a gente tem que fazer um upgrade, o que tem que fazer aqui pro senhor, se a proteção tá completa. Aí eu falei assim, fiz a cena de novo, falei assim, não acredito, o senhor não tá com a proteção ativa. Daí ele olhou assim, todo envergonhado, não. Aí eu falei assim, não, a gente tem que deixar ativa pro senhor, e veja bem. Aí para ele, que ele já tinha falado do caso dele, ele já tinha vivido aquilo há pouco tempo com a filha, eu até fiz uma proteção de um valor maior, né? Falei assim, ó, vai ficar R$3,60 aqui por dia para o senhor, mas o senhor sabe da importância que tem a gente deixar ativo para o senhor. Eu até achei que o senhor já tinha ativo, me propus aqui a fazer, me assustei quando eu olhei aqui, não estava ativo para o senhor ainda. Aí ele falou assim, não, Carol, pode fechar. E aí eu fechei. Então, assim, a gente escutar também o cliente. E óbvio, né? Vai ter momentos de dor que a gente vai viver ali junto com o cliente, porém a gente não pode deixar essa oportunidade passar, porque tem muita oportunidade em todos os atendimentos. Tem algum produto ali de algum atendimento vai sair, né? Nós somos agentes de negócio, nós temos o nosso método, e é óbvio que se a gente atender 100 clientes, a gente não vai fechar 100 negócios, mas a gente pode tentar fechar esses 100 negócios, porque sempre vai ter uma oportunidade ali para você ofertar para o teu cliente que realmente vai transformar a vida dele de alguma forma. Pode ser que não transforme hoje, mas no futuro vai transformar, né? Então, Vai dar assim, até muita palavra oportunidade, e o bancário é isso. Não é ser oportunista, mas é potencializar a oportunidade. O cliente chegou e ele está dando entrada aqui num óbito. Por exemplo, ó, hoje eu sou gestor, e às vezes, e aí, como é que foi seu dia e tal? Ih, chefe, hoje eu não fiz nada não, porque eu só fiz aqui óbito, só peguei aqui processo de inventário. Perfeito cenário ideal para poder fazer. Quantos você fez? 7. Fez 7 seguros também, né? Não, mas imagina. Vamos lá. A gente chegou na agência, Carol,
sinto muito pela sua perda. Seu pai comentou algo, se ele tinha se planejado sucessoriamente para trazer aqui segurança para você como filha. Não, deixa eu dar uma olhada para você. Eu vou analisar a conta dele. Sei que nesse momento nada paga a vida do seu pai. Mas se tiver algo aqui na sua conta que possa trazer uma assessoria financeira para você, nós traremos aqui para você aqui imediatamente, tá? E aí, Carol? E vou me conectando contigo. Eu já vi que não tem seguro nenhum, só que eu vou começar agora a criar gatilhos emocionais. E aí, Carol? Qual é o seu estado civil? Que bom que você é casado. Hoje a sua esposa, ela pode, então, te ajudar nesse momento. Que bom, você tem filhos? Poxa, que bacana. É um propósito de vida para você continuar. E estou ali já criando gatilhos emocionais. E, Carol, sinto muito, mais uma vez, aqui pela sua perda, tá? E por mais uma informação. Seu pai não tinha nenhum tipo de planejamento sucessório aqui na conta, tá? Então, infelizmente, essa parte financeira eu não posso te trazer assessoria aqui no banco, vou te dar todo o meu apoio psicológico e tal. E, Carol, eu preciso também conversar com você porque você me trouxe hoje que você é casada, vocês têm o Enzo, e hoje o Enzo depende de você. Graças a Deus você trabalha, você tem uma renda relativamente alta, e por mais que você talvez tenha alguma dificuldade com a sua mãe, com o inventário e tal, você ainda consegue se recompor. Mas e o Enzo hoje? Quantos anos que ele tem mesmo? Como é que ele ficaria na sua ausência se você também não tiver um planejamento sucessório para ele? E aí a venda está feita, porque eu criei condição, contextualização para o cliente ver a importância. Eu não falei assim, Carol, já que seu pai morreu e não tinha nenhum seguro, você precisa ter um seguro para o seu filho. Não, eu criei toda a condição, todo o contexto, e assim a venda ela é feita, tá? Carol, me conta aqui uma coisa. Na Ensinabanco, o que mais você gostou? Das aulas, dessa conexão com os outros alunos, do networking, da mentoria que você faz com o mentor de carreira? O que mais, assim, chamou atenção em você? Quando você fala da Ensinabanco, quando você tem a oportunidade de contar um pouquinho sobre a escola, o que mais o que mais fez sentido para você? Olha, é complicado eu escolher só uma das coisas, Paulo. Mas, assim, as aulas são extraordinárias. O momento que a gente tem de troca ali durante as aulas ao vivo são essenciais, assim, para a nossa transformação. Eu acho que a gente tem oportunidade de tirar muita dúvida que a gente tem no começo da nossa carreira, né? Porque a gente tem dúvida e, às vezes, a nossa dúvida parece muito óbvia para quem já está lá dentro há muito tempo, né? Então, assim, parece que a gente tem uma dúvida assim na nossa cabeça que, ai, que vergonha de perguntar. E quando você tá ali numa aula ao vivo, você consegue tirar suas dúvidas assim, para todo mundo no mesmo nível do que você, independente se tá há 10 anos, 5 anos, 3 anos. Ai, ó, Paulo, ó, minha mãe tá aqui na live e ela ouviu a parte de você falando que seu pai morreu. Seu Eu tô pai não aqui, morreu. ó. Calma, dona Regina, matei seu esposo, não. Foi só um case aqui que nós criamos de um atendimento. Meu Deus! Meu Deus, tá achando que eu falei que o pai morreu, mãe? O pai não Não, morreu. foi só um case hipotético aqui de venda. Viu? Então, assim, dentro da Ensinabanco, o que eu acho? Que, assim, para mim foi impressionante as aulas ao vivo e, óbvio, as mentorias, porque as mentorias têm um olhar personalizado para a nossa trajetória. Então, fez muita diferença, assim, né? Na minha trajetória, as mentorias individuais. Então, eu tive mentorias com você, né? 4 mentorias com você, 2 mentorias com a Stephanie, que está aqui, que ela é uma gênia sensacional. Ordinária, né? Nossa, ela é extraordinária e ela, assim, também me trouxe uma bagagem muito legal sobre a minha gestão do tempo, que foi onde eu despertei um olhar aonde eu não tinha ainda despertado, né? Que é em relação a gente ter estratégia ao nosso planejamento ali do nosso dia a dia dentro do banco, né? Porque a gente tem que ter uma estratégia, pegar a nossa meta, dividir ela ali por dias. Então, assim, as mentorias para mim foi um divisor, assim, porque olhou para mim personalizadamente e eu consegui aí desenvolver um lado que talvez só nas aulas eu não teria desenvolvido. Então, eu acho que é de tudo um pouco. Inclusive, Paulo, até mesmo na sua live que você fez com a
Ai, como é o nome da Bianca? Será? De consórcio? Bárbara, Bárbara. Bárbara. Você fez uma live com a Bárbara. E todos os dias antes de eu ir para o banco, eu costumo ou entro na plataforma do CRIA para assistir alguma aula, para lembrar de alguma abordagem, para eu já chegar lá, ó. Ou eu assisto uma live que vocês fazem às 7 horas da manhã. E no dia que eu assisti a live de café com resultado, a última que vocês fizeram de consórcio, juro, eu saí de casa já com o meu celular no WhatsApp, peguei ali uma abordagem que a Bárbara tinha falado que funcionava muito bem, fui, copiei, colei para 4 clientes. Fechei uma carta naquele dia com a abordagem, assim, e assim, só usando o gatilho da exclusividade. Olha, eu lembro que a mensagem dizia assim: olha, um cliente meu. Bom, eu falei assim, claro, né? Falei, bom dia, fulano, tudo bem? Olha o que aconteceu. Tem aqui uma carta de crédito disponível. O meu cliente X já pagou tantas parcelas, a carta é de tal valor, e agora eu consigo disponibilizar essa carta para outra pessoa, porque ele migrou para uma carta de valor mais alto e eu consigo incluir alguém, mas precisa ser hoje. Hoje, porque essa vaga ela vai fechar. E eu lembrei de você, o que, que você acha? Batata, de manhã mesmo ele foi lá e fechou essa carta. Então, assim, não é só a plataforma, não é só a mentoria, não é só o networking, é tudo, é um conjunto, porque vocês têm muito conteúdo que a gente consegue consumir de forma assim que nunca vai parar, né, Paulo? Eu acho que vocês assim vão disponibilizar conteúdos assim que a gente consegue consumir eternamente. E eu desejo isso, porque de verdade eu não sei como é que eu vou parar. Eu tô com dó. Quando o CRIA acabar, porque a gente está tendo a oportunidade aí de assistir as aulas ao vivo da turma 22 também. Mas quando acabar, eu já estou me planejando aí para ir para uma próxima turma. Renova o pacote. E assim, Renova o pacote. até o que você trouxe é muito importante nos mantermos sempre em constante busca pelo conhecimento, né? Por exemplo, ó, quem teve aula de crédito, gente, a última aula de verdade já não serve para quase mais nada, entre aspas. Por quê? Olha só quantas coisas mudaram. Agora não é mais consignado, é crédito do trabalhador. E agora o consignado INSS tem que fazer desbloqueio pelo meu INSS. Gente, tá tudo mudando muito rápido. Se a gente. Eu fiz um curso há 3 anos atrás de como ser um bancário melhor. E tô arrebentando. Não, eu preciso evoluir. Olha só o consórcio, que antigamente o lance era calculado sobre valor do grupo mais taxa de administração mais fundo reserva. Hoje é só sobre o valor do grupo. Se a gente não se antecipa a essas expectativas, fica o quê? Para trás. E o mercado precisa, anseia pelos profissionais do futuro. Eu tô rindo aqui porque, eu vou confessar para você, a dona Regina gerou um engajamento na live. O pessoal já quer vender seguro para sua mãe. E assim, eu não posso ler os comentários que esse pessoal aqui tá demais. O pessoal mandando sua mãe abrir conta. Não lê, não lê que vai nos atrapalhar aqui. E assim, e o pessoal tá mandando, e eu tô aqui assim, ó, prendendo para não rir. Dona Regina, eu preciso te conhecer. Jesus Mas, da glória. mas foi muito bom. E, Carol, aqui uma última pergunta que eu tenho para você, tá? E antes de fazer aqui a última pergunta, pessoal, também preciso trazer para vocês, olha, antes de ser professor na Ensina Banco, eu fui aluno. Carol, era igualzinho você. Eu queria criar network com todo mundo, tudo eu perguntava, tudo eu questionava, como é que é, me ensina, me ajuda, me ensina de novo, quero fazer. E foi o melhor investimento que eu já fiz da minha vida, tá? Olha aí, ó, estão chamando sua mãe para lá pro Cicobi. O pessoal, deixa ela no Itaú. Vai fazer o segurinho dela no Itaú aqui. E aí, eu queria compartilhar com vocês que dias 19, 20 e 21 agora de maio, na semana que vem, nós vamos fazer um evento totalmente gratuito, tá? Para que vocês possam conhecer um pouquinho das técnicas, para que vocês possam também conhecer um pouquinho do que os alunos têm experimentado em relação às habilidades comerciais, tá? É só clicar aqui no link mesmo, na bio da Ensina Banco, na página inicial, e se inscrever. Totalmente gratuito, todos estão convidados, tá bom? Até você, Carol, lá compartilharemos técnicas novas para vocês, vai ser extraordinário, tá? Carol, para finalizar, hoje, quão importante você acha o conhecimento para a evolução da sua carreira? Como diferencial para que você possa ter sucesso na sua carreira?
O conhecimento, ele é a base de tudo, né? Eu acho que a gente tem que parar de olhar assim para os nossos objetivos e pensar: será que eu vou conseguir? E a gente mudar essa pergunta para como que eu vou conseguir? E eu acho que o conhecimento é a base de tudo. E sem ele a gente não alcança lugar nenhum. E é algo que eu já até falei aqui, que eu vou até repetir, mas o conhecimento ele abre as portas para a gente, não deixa que essas portas nunca se fechem, né? Então, adquirir conhecimento e entrar no Ensina Banco é um caminho sem volta, porque você quer mais e mais, igual a mim, estou aí muito viciada na escola, nas aulas, e pretendo continuar e indico para todos os alunos, indico para quem ainda não é aluno. Eu acho que até esses 3 dias aí que o Paulo está falando é só a pontinha também do iceberg do que eles entregam, porque a gente não tem noção da proporção antes da gente entrar realmente dentro do curso. Eles entregam mais do que a gente espera. Vale assim cada centavinho assim que a gente investe é válido, sabe? Porque o conhecimento ele não tem preço. E o conhecimento ele tira a gente de um lugar até a outro que a gente não imagina que a gente pode chegar e que a gente pode alcançar. Então, assim, em poucos meses, eu alcancei uma evolução dentro aí do Itaú que eu não imaginava em relação às minhas metas, em relação a mim mesma, ao meu desenvolvimento, ao meu desempenho. E eu sou muito grata a todos vocês, Paulo, Stephanie, Jorginho, todos aí que já me acompanharam de perto, né? Vou fazer outras mentorias também. E sou muito grata de verdade, Paulo. Carol, muito obrigado pela sua energia. Não sei se o seu gestor ou gestora está aqui na live, tá? Mas já dou um recado aqui, tá bom? Carol, tu tens o meu convite quando tu puder já ser promovida para gerente Uniclass. Vem trabalhar comigo aqui na minha agência. E olha, super parabéns, tá? Obrigada. Por toda a sua Uau, o Isaac tá aqui. dedicação. Ah, o Isaac. Aí, Isaac, vou roubar sua colaboradora, Isaac. Libera, eu vou fazer por POC. Tô brincando. Carol, mas olha, parabéns, tá? Por toda a sua trajetória, por toda a sua determinação. O que faz de você uma profissional diferente é isso. É o que você acredita, é o seu propósito. Quando você me trouxe, Paulo, eu quero compreender o que o cliente deseja. Isso é maravilhoso. Sabe por quê? O banco, ele tem, cheque especial, cartão de crédito, capitalização, previdência, consórcio, financiamento de carro. Tem muitos produtos. Paulo, qual o produto que eu vou ofertar? Aquele que o cliente está precisando. Nós temos ali oportunidades, temos linhas de crédito, temos produtos financeiros para poder assessorar o cliente a realizar um sonho ou um projeto pessoal do que ele precisa. Então, qual que eu vou ofertar? O que eu vou trazer ali para a Carol? O que é importante para a Carol? Vou me conectar, vou fazer perguntas assertivas e automaticamente vender. Porque quando eu falo com você sobre aquilo que você precisa e eu tenho um meio para você materializar aquilo que você deseja, Paulo, eu queria tanto conseguir proporcionar um futuro melhor para o meu filho. Esse é o seu desejo como cliente, proporcionar um futuro melhor para o Enzo. Aí agora, eu, como consultor financeiro, vou trazer o meio para que o Enzo tenha um futuro próspero. Carol, tem uma sugestão muito bacana para você. Nós vamos começar a guardar, a partir de hoje, todo mês, parte do seu salário. Com essa reserva, você vai ter direito a uma carta de crédito para poder comprar um imóvel. Adquirindo o imóvel, você vai colocar para alugar. Colocou para alugar, o próprio aluguel vai pagar pelo aumento do seu patrimônio. Quando esse imóvel estiver quitado e já o Enzo na faculdade, você vai poder pegar o valor do aluguel e pagar a faculdade do bem mais precioso da sua vida. Depois que ele se formar, você tem duas opções. Ou você vende esse imóvel e investe no futuro dele, quem sabe ele estudar fora do Brasil, ou não. Você tem ali já o seu patrimônio consolidado para que você e a sua esposa tenham uma renda extra a título de aluguel para poder complementar a sua aposentadoria. Ou seja, o consórcio não é ali o produto, é o meio para o cliente realizar um sonho ou um projeto pessoal. Ele não sai da minha agência com consórcio contratado. Ele sai dali com um propósito de reserva financeira para realizar ali seus projetos pessoais. Carol,
Muito obrigado. Você Obrigada a continue você. prosperando, que onde você colocar a planta dos seus pés, a palma das suas mãos, haja essa alegria, essa energia, essa propriedade. Nunca, jamais perca a sua essência, porque a sua essência te trouxe até aqui e te levará a lugares muito maiores. Parabéns pela profissional que você é. Isaac, eu quero, hein? Um grande abraço, Deus abençoe. Deus abençoe, gente. Valeu, pessoal. Beijo, Tchau, beijo, beijo. Até mais. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, dona Regina. Tchau, dona Regina. Valeu.